naqueles dias, depois de grande aflição, o sol ficará escuro e a lua não mais dará o seu brilho. As estrelas cairão do céu e as forças que há no céu serão abaladas. Então vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele mandará os seus anjos para reunir os seus eleitos dos 4 pontos cardeais, desde a extremidade do céu até a extremidade da terra. Aprendam com a parábola da figueira. Quando os seus ramos estão tenros e as folhas começam a brotar, então vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vocês verem essas coisas acontecerem, saibam, o Filho do Homem está perto, está à sua porta. Em verdade eu digo a vocês, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Passará céu, passará terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Queridos telespectadores, caríssimos irmãos e irmãs, este domingo, nele, o Evangelho que nos é oferecido fala do final dos tempos, de uma profecia que nos anuncia coisas do fim. Ou seja, isso faz parte da nossa esperança cristã, da nossa fé católica. Nós temos que compreender o que está por vir, o que está no final dos tempos. Somos convidados a ter esta compreensão de modo humano, mas sem deixar que o desespero, a incompreensão, o susto nos prejudique e nos abafe a consciência. Falar do final dos tempos, ou meditar sobre o final dos tempos, significa não ficar pensando nas coisas que vão acontecer de castigos, de coisas ruins, de destruição, mas significa pensar que o Senhor Jesus Cristo vai realizar a sua promessa. Virá de novo e nós ansiamos por esta vinda. Nós aguardamos alegres esta vinda. Estamos chegando, como todos percebem, estamos chegando no final do ano. E quando vamos chegando no final do ano, a liturgia nos prepara exatamente para compreender essas realidades últimas. E vamos celebrar o nascimento de Cristo no Natal, mas temos que compreender o que é que significa isso diante da nossa esperança cristã, da realização da vontade de Deus e do projeto do Reino dos Céus. O texto de hoje nos fala então que alguns sinais irão acontecer. E quando estes sinais acontecerem, nós devemos ficar atentos porque o Filho do Homem está próximo. O Messias está vindo. O Senhor Jesus Cristo está retornando. Quais são esses sinais? O texto do Evangelho coloca sinais da natureza. Contudo, se nós observarmos bem, o último versículo do Evangelho de hoje diz
No entanto, não fiqueis preocupados, porque não sabeis o dia e nem a hora. Quando que vai ser o dia? Os anjos não sabem, ninguém sabe, somente o Pai. Então, ninguém fique alarmado porque alguém vai dizer que o final dos tempos está chegando. Aliás, muita gente disse que o fim do mundo estava para acontecer há muito tempo atrás, em alguns anos atrás, mas não aconteceu. O que nós esperamos? Ouvir profecias. Temos que ter muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus é que nos dá a exata dimensão do final dos tempos. Nós não precisamos ficar esperando, ansiosos ou de modo medroso, que o fim irá acontecer. Aliás, para nós que cremos, o final dos tempos não será um desastre, será a glória de Deus. Agora, para quem vai ser um desastre? Para aqueles que não creem, para aqueles que são contrários a Deus, para aqueles que são opositores ao projeto de Deus. Agora, para aqueles que são os discípulos de Cristo, para aqueles que são os que confiam na graça de Deus, confiam na palavra de Deus, isso vai ser a realização do projeto de Deus, não vai ser uma destruição. Portanto, não podemos ficar assim preocupados com o que se fala, com essas profecias que aparecem sobre o final dos dias, sobre o final dos tempos. Fiquemos com aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Nós não sabemos, nem o dia, nem a hora, não sabemos quando irá acontecer tudo isso. E mais uma coisa importante que o Evangelho nos traz. Se nós não sabemos quando será, então sabemos de uma coisa e temos certeza disso. As palavras do Senhor e as palavras que Ele disse jamais passarão. Essas palavras não vão ser mexidas, elas todas estarão até o final dos tempos, porque elas são a promessa do fim dos tempos. Outra vez, fim dos tempos para nós não é a derrota de tudo. Fim dos tempos para nós é a realização da glória de Deus. Você, querido irmão, você que medita a palavra de Deus, você que se coloca na dimensão desta escuta da palavra de Deus, se ficar atento, irá perceber que a palavra que nós ouvimos, que nós lemos, que nós meditamos, é uma palavra que produz em nós o que é bom. Não produz sentimentos ruins, não produz medo, não produz angústia. Muito pelo contrário, a palavra de Deus produz em nós esperança, produz em nós alegria, produz em nós satisfação e produz em nós a vontade de transmitirmos aos outros esta mesma alegria. Ouvir a palavra de Deus, estar atento à palavra de Deus, é para nós já de saída uma grande alegria. Nós somos privilegiados de termos este acesso à palavra de Deus, de termos ouvido a palavra de Deus, de conhecermos Jesus Cristo, de sabermos qual é o seu projeto, qual é o seu plano de amor, de termos diante dos olhos a experiência vivida desta misericórdia que o Senhor quer para todos nós. Deus é misericordioso, infinitamente misericordioso para conosco. Sente os nossos dramas, caminha conosco na história, participa da nossa existência. Isso significa ser misericordioso. Deus transforma aquilo que é falta de esperança em esperança, aquilo que é medo em certeza, em segurança, em alegria. Veja, ouvir esta palavra, estar atento a esta palavra e ter a certeza de que o Senhor Jesus Cristo é misericordioso para conosco, é a maior alegria possível. Ao sabermos, pela palavra de Deus, pelo ensinamento da Igreja, que a misericórdia de Deus atinge a todos nós, ou seja, chega a todos nós deveríamos fazer uma grande festa ao sabermos disso.
Se sabemos disso, deveríamos viver esta alegria sem medida, para que os outros também pudessem compreender e pelo menos se sentir assim, perguntados. O que faz com que essas pessoas tenham tanta alegria, tanta certeza, tanta convicção? A misericórdia de Deus para conosco. Nós não somos perfeitos, não somos, nem chegamos ao mínimo daquilo que é a perfeição e a santidade de Deus. Contudo, nós temos a alegria de sermos vistos, amados, queridos por Deus. Essa certeza que nós temos que anunciar. No Evangelho, esta frase deve ficar muito presente na nossa consciência, no nosso coração. As minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor. E ainda, ninguém sabe o dia e nem a hora que todas essas coisas irão acontecer, somente o Pai. Não fiquemos alarmados, preocupados demais com isso. O Senhor Jesus Cristo inspira o nosso coração, fortalece a nossa vida, nos dá coragem para continuarmos a nossa existência testemunhando a fé que recebemos, testemunhando o seu amor para conosco. É Ele que nos ajuda e nos faz cada vez mais sermos instrumentos do seu amor. O Senhor Jesus Cristo, mesmo anunciando aos discípulos naquele momento o fim dos tempos, anunciando que muitos fenômenos iriam acontecer, contudo, existem muitas coisas que não aconteceram e não acontecerão nestes tempos. E diz o Evangelho, as minhas palavras não passarão, porque nem tudo aconteceu ainda. As palavras do Cristo são palavras definitivas, palavras eternas, palavras permanentes. O Senhor Jesus Cristo quer que nós compreendamos este sentido. Ele mesmo está conosco. Ele mesmo protege aquilo que é a criação de Deus. Ele é o Verbo eterno, através do qual tudo foi criado. E virá outra vez para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Esta é a certeza que nós temos. Se o Senhor Jesus Cristo virá para julgar e para nos, vamos dizer assim, para premiar ou não a todos nós, isso não deve ser para nós uma tristeza, mas uma alegria. E como São Paulo, nós temos que ter esta compreensão. Somos os atletas, somos os competidores que estamos caminhando para a vitória. E vamos chegar na vitória, porque é o Senhor Jesus Cristo que nos anima e nos fortalece para chegarmos a vencer esta parada, esta competição. Não fiquemos alarmados e nem com falta de esperança. Fiquemos alegres. O Senhor Jesus Cristo quer o nosso bem e a nossa vida feliz. Sejamos todos felizes em Cristo nosso Senhor.